Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Marinese. Estou aqui hoje para falar um pouco para os meus alunos do ensino médio, aos meus alunos do segundo ano, sobre a Europa no século XIX, aonde o tema que norteia nossos estudos de todo mês de agosto é sobre o absolutismo. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a crise do absolutismo e sobre a resistência que o absolutismo teve a ser substituído pelo novo, no caso a república, e acredito também pelo diferente. A onda de revoltas, nacionalismo, liberalismo e anarquismo. O que seria esse nacionalismo? O nacionalismo, ele seria o quê? Ele seria a proteção à nação, a proteção ao Estado forte. Por que o Estado forte? Porque assim como o Estado forte, você pode defender o Estado da invasão de outras regiões. Então, eu venho falar sobre esse nacionalismo. Esse nacionalismo, na filosofia, é conhecido por Auguste Comte como positivismo, aonde pregamos a ordem, a liberdade, o progresso, o novo, o moderno, e assim também nós pregamos o quê? Nós pregamos a resistência a um Estado forte e a um Estado que se defenda da invasão de outros povos. Por que se defender da invasão de outros povos? Porque eu sou nacionalista? Não, por medo do desconhecido e do novo, que no caso era a ideia de moderno, modernidade, liberdade, igualdade, fraternidade e com isso também a ideia de progresso, certo? Então, isso é um pouco do que é o nacionalismo. Mas o nacionalismo nasceu sozinho, professora? Não, o nacionalismo ele vem do liberalismo, porque nós acreditamos no liberal, onde nós acreditamos num Estado forte, num Estado independente, onde nós acreditamos nesta forma de Estado. Então, o liberalismo tinha seguidores, ou tinha, na verdade, pregadores, que no caso seria John Locke, liberalismo político, Voltaire, liberalismo de ideias, Adam Smith, liberalismo econômico. E nós também tínhamos o seguinte: posso não concordar com nada com o que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você dizer. E com isso, essa é uma ideia do Voltaire, que eu acredito muito fielmente nela, que eu posso não concordar com o que o outro diz, mas que eu tenho que defender fielmente o direito do outro de dizer. Essa é a ideia do liberalismo. Então, essa ideia fortalece o nacionalismo. Aí, o liberalismo de ideias seria o liberalismo cultural. O liberalismo político seria o quê? Que no caso é liberdade de expressão e liberdade de escolha dos seus governantes, seria a questão política. E o liberalismo econômico de Adam Smith seria o quê? Seria o fortalecimento econômico, para se formar a partir daí a questão do nacionalismo. E com o nacionalismo, nós podemos fortalecer um Estado forte politicamente, forte economicamente e forte culturalmente. Nós também temos o socialismo, algo que eu já fui muito adepta, algo que eu já li bastante sobre, acredito que não li capa de livro, acredito que li livros teóricos reais que escreveram sobre isso, como Karl Marx, Friedrich Engels e outros teóricos como Thomas More, que ele vai escrever a Utopia. E eu acredito que o socialismo desta época, de 1830 a 1900, ele é legítimo, ele é o que o socialismo realmente acredita. Que era o quê? O socialismo, ele acreditava na dialética. O que é a dialética? Eu sempre falo para os meus alunos. A dialética vem do materialismo histórico de Aristóteles, onde o Aristóteles ele acreditava na república. Existe um mármore e uma estátua. E existe o homem. O que é mais importante? O mármore, a estátua, o homem? Pela lógica, seria o homem, mas a dialética valoriza a estátua e valoriza o mármore e o processo de transformação desse mármore em estátua por esse homem. Então, a dialética é o quê? A troca de ideias, a abertura ao novo, a abertura a outras possibilidades, a outras ideias.
Isso seria o quê? Algo muito importante para a República se fortalecer e algo que realmente aconteceu. O modo de produção. Eu sempre uso um capítulo do livro do Karl Marx, que é o fetiche da mercadoria. Você tem uma bota que você trabalha numa indústria e você produz. Contudo, o seu salário você não consegue comprar uma bota. Então, o que é mais importante? Quem produz ou a bota? Quem tem mais valor? A bota. Porém, a bota pode ter mais valor, porque ela é um couro, ela tem todo um valor material. Mas ela tem o fetiche da mercadoria. Ela só tem valor enquanto ela está no mercado. Após ela ser comprada, ela perde o valor. Então, esse é o fetiche da mercadoria, do modo de produção, aonde nós acreditamos que o produto é importante, mas o processo do modo de produção não faz importância. Também é algo descrito no livro Capital do Marx, no capítulo Acumulação Primitiva do Capital, aonde ele fala que a acumulação primitiva do capital não ocorreu, de certa forma, pela acumulação de capital, mas sim como as pessoas trabalhavam, como elas eram pagas, e com isso, além de como elas eram pagas, como elas proporcionavam ao proprietário acumular capital. Como? Jornadas de trabalho de 22 horas diárias, mulheres ganhavam menos que homens e crianças ganhavam menos que homens. Isso fez com que o capital se acumulasse de tal forma para o capital em si deixar de existir para o capital de giro, onde existe o capital de giro e o capital acumulado. E esse capital acumulado, ele acaba sendo um capital sólido. O Karl Marx, ele também escreve algo que eu acho muito interessante para quem leu fidedignamente as obras de Marx, tá? Ele escreve o seguinte, ele escreve que a sociedade vai conseguir acumular capital a tal forma que vai poder redistribuir para a sociedade. Só que existe o quê? As lutas de classes, que é o marxismo vulgar, que eu acredito que acaba adentrando aí, a luta de classes onde faz com que existe o grande proprietário e o explorado. Certo? Essa luta de classe faz parte do marxismo vulgar? Faz. É correto? Não. Tem que ser destacado? Sim, porque isso para mim é marxismo, mas o Marx, ele escreve a teoria marxiana do estruturalismo filosófico, aonde mostra que o socialismo é uma estrutura que pode dar certo, mas que não dá certo por causa das lutas de classe e do marxismo vulgar. Certo? Também, pessoal, eu vou demarcar aqui para você algo que eu não gosto muito. Eu nunca me simpatizei e não vou me simpatizar, meus alunos com quase 40 anos de idade. O anarquismo. O anarquismo é uma forma utópica de você romper com o quê? Uma forma utópica de você romper com uma estrutura que você não acredita. A concepção anarco ou anárquica, ela tem uma fundamentação teórica. Contudo, ela, assim como o marxismo, ela passa a ser deturpada ao longo da história e com isso vai acontecer o quê? E com isso vai acontecer as lutas de classes, os movimentos sociais libertinos, porque acredito que liberdade é algo, libertinagem é outra forma de expressão, e acaba não sendo coerente com os princípios sociais. Quem escreve sobre isso é Bakunin, Michael Bakunin, certo? Mas que eu não vou dar muita ênfase, porque eu acredito que não tem uma assertividade ao ser aplicada, não gera uma coesão e uma coerência social, mas uma desestabilização social, certo? Hoje eu estou gravando para vocês essas 3 teorias, certo? 4, o liberalismo, o nacionalismo, o marxismo, que eu falei um pouco mais aprofundado para vocês, e também o anarquismo. Para posteriormente falar do absolutismo, aonde eu vou falar da Revolução de 1830, aonde eu vou falar da Revolução de 1848 e aonde eu vou falar da Comuna de Paris. Mas por hoje eu acredito que somente essas teorias que fundamentam o novo, que seria o que viria para romper com o absolutismo, já é o suficiente para vocês terem uma base do que seria a república, em quais princípios ela estaria pautada. Desde já, um grande abraço e um beijo para vocês.